foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar. Isto trata-se de uma das parábolas do Senhor Jesus. Parábola é falar algo e comparar com outro. E o Senhor, ele, quando foi convidado a comer na casa daquele homem, ele falando sobre... Ele ensina muita coisa aqui, até como se sentar quando chegar na casa, quando chegar, mesmo quando for convidado. Mas a verdade é que quando ele falou para aquele homem, o fariseu, um dos principais dos fariseus que tinham o convidado, aí Jesus diz: olha, quando você convidar alguém para uma ceia ou para um jantar, não convide seu irmão, seu amigo que é rico, que tem condição de posteriormente convidar você também e lhe dar outra ceia. Aí Jesus disse: quando você convidar alguém, você convide o que não tem, o necessitado. Você convida o aleijado, o manco, o pobre. Porque você convidando essas pessoas, elas não terão com que tu recompensar ou lhe recompensar, e aí você será recompensado na ressurreição dos justos. E aí Jesus conta uma parábola em seguida e diz: olha, certo homem preparou uma grande ceia. No Evangelho segundo escreveu Mateus, ele diz que preparou as bodas do seu filho e mandou convidar os seus amigos, o pai daquele jovem, né? Esse homem, e mandou convidar os seus amigos mais chegados, a quem ele considerava. E como vimos aqui, Jesus disse que ele fez o convite, marcou, com certeza estava marcado o dia, e no dia da ceia, no dia que era para se reunirem, ele manda o segundo aviso, diz: olha, está tudo pronto, é hoje. E 3 dos convidados, chamados, pode ser 3 dos nobres convidados, começaram a se excusar, disseram: olha, não tenho condição. Não quiseram atender. O primeiro disse: olha, eu comprei uma junta de boi e preciso experimentá-lo, eu vou conferir esses bois, não vou ter tempo. Desconsidera o meu convite. O outro, como Jesus falou, disse: olha, comprei um campo, uma fazenda, um terreno, e preciso também examinar esse campo, preciso conferir, e não vou ter condições de ir. Pode, também desconsidera o convite. É aquela coisa: dá a meu lugar a outrem, ou para outra pessoa. Por último, chegou em outro e ele disse: rapaz, eu casei, portanto não posso ir. Queridos, o portador, como é dito, o portador não merece pancada. O servo que saiu para convidar aqueles homens, ou relembrar o convite, na verdade, o convite já tinha sido feito anteriormente. E quando aquele servo chega de volta, prestando relatório ao seu senhor, disse: olha, todos eles se excusaram. Aqueles a quem tu consideraste, a quem honraste, convidando, desde, 30 dias atrás, ou mais ou menos, não sei, eles se excusaram, disseram. Cada um deu a famosa desculpa. Queridos, aí o maravilhoso é que diz assim: voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família ficou indignado, porque, queridos, se você convida alguém para algo em sua casa, tipo como aqui uma janta,
ou para um almoço, ou um aniversário seu ou de seu filho, enfim, ou aniversário de casamento, quem sabe, quando você convida alguém, é porque você considera tal pessoa. Você não faz um convite a qualquer um. E aquele homem que havia convidado aqueles outros homens, quando o servo chega dizendo as desculpas que cada um havia dado, diz que ele se indignou. Ele não gostou, indignar-se é ficar com raiva. E aí tinha um problema, queridos, porque no outro evangelho, em Mateus, diz que já tenho matado os bois cevados, ou seja, já tinha comida bastante, já estava tudo preparado. Imagine cada um de nós para um aniversário, você prepara um tanto de comida e muitos, a maioria ou metade, não vem. Você vai ter prejuízo. E o cidadão ali, ele disse, olha, ficou indignado e disse ao servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. Meus queridos, bendito seja o nome do Senhor. Estudiosos interpretam esse texto como o grande convite de Deus para a salvação. E quem são esses nobres? Por interpretação, por entendimento, são os judeus. Jesus veio para os judeus e eles o rejeitaram. Os judeus aqui tipificam esses três convidados que ignoraram o convite do seu Senhor, daquele Senhor que tinha preparado aquela ceia. Bendito seja o nome do Senhor. E quando o servo chegou, diz que aquele senhor daquele servo ficou indignado e disse, agora saiam e saiam pelas cidades, pelas ruas e bairros da cidade e tragam aqui pobres, aleijados, mancos e cegos. Aleluia. Quem são agora, se por interpretação os nobres eram os judeus? E agora quem são esses mancos, cegos e aleijados? Somos nós que não somos judeus. Podemos incorporar aqui o que está escrito em João capítulo 1, verso 12, que diz, 11:12, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos irmãos, é interessante notar as duas ordens que Jesus dá em 2 capítulos diferentes. Por exemplo, quando estamos lendo 10, onde foi lido na leitura oficial desta noite de Mateus, Jesus reúne os 12 e está lá nominado Tiago, Pedro, André, João, enfim, eles estão lá, Judas também. Aí Jesus disse, não vá pelas cidades dos gentios. Vejamos aqui, capítulo 10, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 10 de Mateus, versículo, ele diz aqui, não vá para o nome dos 12, versículo 5. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por interpretação, é aquele primeiro convite que foi dado, que foi rejeitado. Ele disse, capítulo 5, isso aqui é em 10 de Mateus, capítulo 10, versículo 5. Jesus disse aos 12,
não ireis pelo caminho das gentes, ou nações, ou gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas vocês vão antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é antes de Jesus ir à cruz. É tanto que adiante tem um episódio também narrado pelos evangelhos de que uma mulher cirofenícia, ela ia atrás de Jesus, bendito seja o nome do Senhor, e Jesus andando como quem não estava escutando a mulher, e andando, e a mulher insistindo, pedindo misericórdia, a ponto de os discípulos se incomodarem e dizer para Jesus: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem atrás de nós, ela está gritando atrás de nós. Quando a mulher chega diante de Jesus, Jesus diz para ela: não é lícito tomar do pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Pois era assim que o judeu tinha, e o judeu ainda ortodoxo, com certeza ele tem, quem não é judeu, assim como o cachorro, como ele ignora. É tremendo isso, certo? Mas queridos, essa aqui é uma maneira que Jesus diz: olha, vocês não vão às nações não, vocês só vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aí o que é que acontece, irmãos? Os judeus o rejeitam. Os judeus foi quem pediram a crucificação de Jesus. Pilatos fica querendo salvar, né? E os sacerdotes incentivam a multidão, dizendo: solta-nos Barrabás. Porque como foi colocada a opção diante deles, Pilatos diz: quem quereis que eu vos solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? O povo fica em silêncio, mas diz o texto que os sacerdotes incentivaram o povo, começaram a puxar o couro e dizer: solta-nos Barrabás. E o que fazer de Jesus chamado Cristo? E eles disseram novamente, eles puxaram o couro e disseram: crucifica, crucifica. E a multidão foi junto. Rejeitaram a Jesus, rejeitaram o convite. Jesus é morto, matam Jesus, ele é sepultado, ressuscita dentre os mortos, reúne seus discípulos, pós-ressurreição, segundo a palavra, fica 40 dias ensinando a eles. E aí, queridos, quando ele está sendo prestes a retornar aos céus, lembra 10:5, não vá pelos caminhos das gentes ou das nações, nem entres em cidade de samaritanos. Mas quando há rejeição, quando os judeus não o querem como o seu Messias, que oficialmente Israel ainda não aceitou Jesus como seu Messias, eles ainda estão o esperando e ele virá também para eles. Aí prestemos atenção agora, depois da morte e ressurreição, Marcos capítulo 16, verso 15. Aí Jesus diz assim, no verso 14: finalmente apareceu aos 11, Judas não estava aqui, nem havia sido substituído ainda, ele só é substituído lá em Atos, Judas. Verso 14: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Prestemos atenção como Jesus fala agora: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Qual é a diferença? Não vá pelas gentes, não entre pelo caminho das nações. Lembra lá no começo, 10 de Mateus. Qual é a diferença agora? Tanto em 28 de Mateus como aqui em 16 de Lucas. Ele agora não diz vá para Israel. Ele diz agora vocês vão por todo o mundo, porque Israel me rejeitou. Você está entendendo? Bendito seja o nome do Senhor. Aí agora, irmãos, nós temos acesso por esta graça, pela fé. Nós temos acesso pela graça de Deus
temos chances, oportunidade, estamos sendo convidados. Quando eles não vieram, os nobres não vieram, o Senhor disse: vá pelos bairros e ruas da cidade. Tragam os aleijados, os mancos, que são os necessitados. Lembra? Os sãos não necessitam de médico, já foi citado nesta noite, sim, os doentes. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então os convidados somos nós, os mancos, os aleijados, os que reconhecem que necessitam. Aí Jesus diz agora: vocês não vão, não cita mais Israel, ele disse agora mudou. Jesus que disse em Mateus 10, não vá às nações, agora ele diz: ide por todo o mundo. Aleluia. Pregai o evangelho a toda criatura. Lá em Atos diz: vocês serão revestidos do Espírito Santo, mas descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E tem chegado a Canadá também. Amém? Tem chegado ao Canadá, bendito seja o nome do Senhor. Tem chegado a todo o mundo, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos nobres, rejeitaram, os judeus rejeitaram, nós estamos aceitando os gentios, que não somos judeus de nascimento, não temos sangue de Abraão. Engrandecido seja o nome do Senhor. E maravilhoso ali é que diz que quando foi convidado pelas ruas e bairros da cidade, aí o servo chegou e disse: Senhor, ainda há lugar. E ele disse: agora saia pelos caminhos e baladas. Isso nos faz lembrar que, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor Jesus já fazia isso. Ele andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, anunciando o Evangelho. Por isso que nós queremos, irmãos, de forma regular, andar em todos os assentamentos e comunidades desse município. É propósito nosso, junto com os irmãos, que também tem abraçado a causa. Vamos lançar esse convite a esse povo, em nome de Jesus. Se eles vão aceitar, não sabemos. Sabemos que estamos na condição do servo. O servo foi uma vez avisar o convite, foi avisar no dia da ceia, não vieram, mas quando ele chegou, o Senhor disse: agora vá pelas ruas e bairros. Ele foi. Depois, quando chegou, disse: feito está como mandaste. Aí o Senhor dele disse: agora você vá pelo caminho e vá lá. Eles saíram no mínimo 4 vezes. E ele foi todas as vezes. Os servos foram. Se somos servos, vamos dar continuidade em nome de Jesus. Amém? Nosso irmão Marival vai fazer o convite, juntamente com o nosso irmão Edmilson, encerrar. Eu vou precisar